Você já parou para pensar o que aquelas profecias antigas da Bíblia querem dizer para a gente hoje, de verdade? Tem uma mensagem ali, sabe? Capaz de transformar, esperando quem busque entender, capítulo por capítulo. Não deixe de ouvir. A clareza que talvez esteja faltando sobre as Escrituras pode começar agora. Dá uma olhada na descrição para acompanhar com a gente. Olá, que a paz do Senhor esteja com todo mundo que nos ouve. Eu sou Laura Mendes. E eu sou Eduardo Mendes. É uma alegria danada ter a companhia de vocês aqui no 8 Bits de Informação Útil. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem tá chegando agora, fica o convite para seguir nosso podcast aqui no Spotify. Pode procurar por 8 Bits de Informação Útil. Isso, ou pelo nosso outro nome também, viu? 8 Bits de Palavras Transformadoras. Exato. E não esquece de se inscrever lá no nosso canal do YouTube também. Ajuda bastante a gente. Hoje, minha gente, a gente está começando uma coisa muito especial, né? Uma jornada completa pela Bíblia Sagrada. Capítulo por capítulo. Uma aventura mesmo. Isso. E a ideia é conversar numa linguagem que, assim, todo mundo entenda, sabe? Buscar aquelas reflexões mais fundas. E, principalmente, pensar em como trazer esses ensinamentos para a nossa vida, para o dia a dia. Como aplicar isso. Exatamente. Convidamos também a dar uma espiadinha na descrição deste episódio. Assim, lá a gente colocou os destaques, aí fica mais fácil de acompanhar o nosso bate-papo. Que Deus abençoe demais esse nosso tempo juntos. Amém. Vamos mergulhar na análise de hoje. Vamos lá. A gente começa hoje com o livro do profeta Naum. Uma palavra forte, um peso, como a Bíblia diz, né? É verdade. Sobre a queda de Nínive, aquela capital grandona do Império Assírio. Isso. E o capítulo 1 já começa mostrando a grandeza de Deus de um jeito impressionante. Muito forte. Ele é zeloso, vingador contra a injustiça, tá lá no versículo 2, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é tardio em irar-se e grande em poder, como diz o versículo 3. A gente vê o controle dele sobre a natureza toda. é incrível. A ira como fogo. Pois é. Mas olha que interessante o contraste que vem logo depois no versículo 7. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia. E conhece os que confiam nele. Que coisa linda isso, né? Demais. Ou seja, mesmo anunciando juízo para Nínive, que era terrível, né? Sim, um juízo certo ali nos versículos 8 a 14. Mesmo assim, tem essa promessa de segurança e paz para quem confia nele, como Judá lá no versículo 15. Nossa, e o capítulo 2 é de tirar o fôlego. Parece que a gente está lá no meio da batalha. Não é? O texto descreve o destruidor chegando, os guerreiros com escudos vermelhos brilhando. Os carros de guerra parecendo tochas de fogo correndo pelas ruas. É quase cinematográfico, não acha? Totalmente. Fica claro que a derrota de Nínive é certa. As comportas dos rios se abrindo, o palácio, derretendo. O povo sendo levado embora, a cidade que era cheia sendo esvaziada, saqueada. Nossa, é impressionante a descrição. E aquela imagem final do capítulo 2, do covil dos leões. Aquilo é muito forte. Sim. Representa Nínive, a Assíria, com toda a sua força, sua rapina, né? Exato. Sendo completamente desfeita por Deus. Mostra que não há poder humano que resista ao juízo divino. É um recado claro. Aí vem o capítulo 3, começando com aquele lamento. Ai da cidade ensanguinada. Pesado. Muito. O profeta descreve Nínive cheia de mentira, de roubo e faz uma comparação dura, né? Uma prostituta que enganou as nações com suas feitiçarias, como diz lá no versículo 4. Exato. E o juízo que vem é de humilhação total, pública. Versículos 5 e 6. O profeta até lembra Nínive de outra cidade poderosa que caiu, Tebas, lá no Egito, no Amon. Isso, para mostrar que, olha, força militar e riqueza não garantem segurança nenhuma diante de Deus. Não adianta confiar nisso. As defesas viram nada, como figos maduros caindo, os líderes, os comerciantes, somem como gafanhotos. É o fim. A conclusão é direta, né? A ferida de Nínive não tem cura, a maldade deles foi longe demais. E o fim deles acaba sendo um alívio para as outras nações, que sofriam com eles. Versículo 19. Agora, saindo de Naum e entrando em Abacuque, a gente sente uma mudança no tom, né? Sente sim. Parece que aqui não é só Deus falando para o profeta. É o profeta conversando com Deus, né? Trazendo as angústias dele, abrindo o coração. E exatamente, o capítulo 1 já começa com esse clamor. Abacuque olha para a situação do povo de Judá e
Nossa. Ele questiona Deus, vê violência, injustiça, a lei perdendo a força, o direito sendo distorcido. E ele pergunta, até quando, Senhor? Eu vou clamar e tu não me escutarás. É uma pergunta tão humana, né? Carregada de dor e que ecoa em muitos corações até hoje, com certeza. Com certeza. E a resposta de Deus. Olha, confesso que me deixa um pouco desconcertado. É quase chocante para o próprio Abacuque, imagino. É chocante mesmo. Como entender Deus dizendo que vai usar justamente os caldeus, um povo tão terrível? Pois é, essa é a parte que desafia a nossa compreensão, né? Deus responde que está levantando os caldeus, o Império Babilônico. E a descrição deles, nação amarga e impetuosa, horrível e terrível. Cavalos mais rápidos que leopardos, cavaleiros voando como águias para devorar. Assustador. E Deus afirma que usará essa nação ímpia como o seu instrumento para executar juízo sobre Judá. E algo complexo de assimilar, né? Deus usando um mal para corrigir outro mal, dentro do seu plano soberano. Uau! Então, olha que interessante. A gente vê aqui dois profetas lidando com o juízo de Deus, mas de formas bem diferentes. Verdade. Naum anuncia com certeza, com firmeza, a queda de um poder opressor externo, a Assíria. Já Abacuque, ele luta para entender. Ele questiona como Deus pode usar outra nação, que também era ímpia, a Babilônia, para disciplinar o seu próprio povo. Que contraste, né? Exatamente. Isso nos faz pensar muito sobre a soberania de Deus na história, né? E sobre como a justiça dele funciona. Que nem sempre é como a gente espera ou entende de imediato. Isso. Ele é paciente, mas o juízo dele é certo. E o ponto-chave talvez seja voltar lá em Naum 1.7. Assim, o Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia. E conhece os que confiam nele. Mesmo em meio a anúncios de destruição, Deus é bom, é fortaleza. Essa verdade é um porto seguro, né? Especialmente quando a gente se depara com as perguntas difíceis, as angústias que Abacuque levanta. Com certeza, é um ponto de apoio fundamental. Que riqueza a gente encontra nesses primeiros capítulos, hein? Nossa! Muita coisa. Vimos a certeza do juízo de Deus sobre a arrogância de Nínive em Naum. E o começo daquele diálogo tão sincero, tão sofrido de Abacuque com Deus sobre a justiça e o porquê das coisas. Fica aqui uma reflexão para quem nos ouve, né? Uma provocação boa. Qual seria? Como é que essa visão de Deus que Naum apresenta, justo, poderoso ao extremo, mas também um refúgio seguro, como isso pode nos ajudar a lidar com aquelas perguntas sobre a aparente demora da justiça ou sobre o sofrimento no mundo? Perguntas parecidas com as que Abacuque fez. É algo pra gente mastigar, né? Para aprofundar no coração durante a semana. Exato. Agradecemos demais pela companhia de vocês nesta nossa primeira conversa. É só o começo dessa jornada. Esperamos contar com a presença de todo mundo no nosso próximo encontro para continuar essa exploração da palavra. Vai ser bom demais. Não se esqueçam de seguir a gente no Spotify 8 bits de informação útil ou 8 bits de palavras transformadoras. E no YouTube também, para não perder nenhum capítulo. Isso aí. Que a graça e a paz de Deus possam encher o coração de cada um de vocês. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.